Olá, queridos, bom dia. Eu quero compartilhar com você mais uma reflexão a respeito de toda essa inclinação que nós temos tido em buscar pelo avivamento. Quando nós falamos a respeito de avivamento, uma das marcas mais evidentes em todos eles faz respeito à pregação do Evangelho, ao proclamar da mensagem de Deus, fazendo com que muitas pessoas se convertam ao Senhor, convertam seus corações a Deus e passem a viver de forma piedosa, exaltando e glorificando o nome do Senhor. No avivamento neotestamentário, o primeiro deles, quando nós vemos lá em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito do Senhor desce sobre aqueles 120 no cenáculo, e aquelas pessoas são cheias do poder, da glória de Deus, elas começam a falar em línguas estranhas, nós vemos todo aquele contexto, mas a primeira marca evidente, a partir do derramar do Espírito de Deus, depois das línguas, quando eles saem daquela atmosfera da descida imediata, a primeira marca que nós vemos é que Pedro começa a pregar ousadamente a palavra de Deus, e diz a palavra lá no capítulo 2 que nessa primeira abordagem ousada, pregando e declarando as verdades do céu, aproximadamente 3.000 pessoas são acrescentadas ao Senhor. Ele continua assim, depois nós vemos no capítulo 4, aproximadamente mais 5.000 pessoas são acrescentadas, e esta é uma marca evidente. Quando a igreja está em chamas, quando os filhos de Deus estão tomados pelo Espírito, eles não conseguem se calar, eles não podem ficar calados, mas começam a liberar as verdades que salvam, que transformam, porque como está escrito, o Evangelho pode parecer loucura para os que estão perecendo, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que o grande apóstolo Paulo, mais tarde, ele registrou as seguintes palavras na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Ele diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ele não apenas nos reconciliou consigo mesmo, mas ele diz o seguinte: ele nos deu o ministério da reconciliação. Então, olha o que ele diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele confiou a mim e a você o ministério de reconciliar os perdidos, de reconciliar aqueles que estavam afastados, que estavam destituídos da intimidade, do relacionamento com o Senhor. Ele nos confiou o trabalho, o ofício de reconciliar homens com Deus. E o texto continua dizendo assim: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, o avivamento é quando nós, os filhos, entendemos que há um chamado e que nos foi confiado algo tão precioso, que foi conquistado a preço do sangue do próprio Senhor Jesus, o ministério da reconciliação. Nós só conseguiremos exercer esse ministério em plenitude, e como o Pedro ali, ousada e corajosamente, quando nós estivermos cheios, revestidos, plenos do Espírito Santo. Então o avivamento começa a se manifestar sobre os filhos, para que os filhos cheios e transbordando comecem a se manifestar sobre o mundo, reconciliando, levando homens de volta a
Cristo e a intimidade com o Senhor. Então, que nesse tempo, enquanto nós buscamos isso, que nós possamos ser resposta para aquilo que nós buscamos. Abra sua boca, não esconda, não oculte, não contenha as verdades que podem salvar. Alguém certa vez disse que deixar de pregar o Evangelho é esconder o remédio do paciente terminal. Que essas palavras possam entrar no teu coração e que você possa se posicionar para ser resposta de Deus, ser resposta para o avivamento que nós tanto temos buscado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.